Olá, boa noite, bom dia e boa tarde. Hoje, nesta apresentação, vamos tratar dois assuntos: a diferença entre endereço físico e endereço virtual, o que é cada um deles, e também tratar do assunto de paginação em disco e memória RAM. Para a gente começar o slide de hoje, vamos começar pelo explicando o que são cada um desses tipos de endereço físico e endereço virtual. O endereço físico refere-se à localização real na memória do sistema, ou seja, cada bit de memória física tem um endereço físico único, que permite acessar diretamente esse bit na memória RAM. Os endereços físicos são utilizados pelo hardware como unidade de gerenciamento da memória, ou seja, a MMU é responsável de mapear os endereços virtuais e físicos correspondentes na memória. Agora, já o endereço virtual é uma abstração utilizada pelo processo de um sistema operacional. Cada processo tem sua própria visão de memória, denominada espaço de gerenciamento virtual. Os endereços virtuais são usados pelos processos para acessar as memórias sem necessariamente corresponder diretamente a uma localização física específica. A tradução dos endereços virtuais em endereços físicos é feita pela MMU, que mantém em tabelas de páginas para realizar o mapeamento. Em separação entre endereço físico e endereço virtual, permite que o sistema operacional gerencie as memórias de forma mais eficiente e garanta a proteção e isolamento dos processos. Os processos podem utilizar endereços virtuais contíguos e não precisam se preocupar com a localização física real da memória. Também é importante destacar aqui que a forma da memória é gerenciada incluindo o uso de endereços físicos e virtuais, e pode variar de acordo com o sistema operacional da arquitetura do processador utilizado. Certo? Agora, vamos partir para o assunto de paginação. O que seria paginação? O que é? O que a gente consegue entender por paginação? A paginação em disco, vou citar a diferença. Existe a paginação em disco e a paginação em memória, no caso. Vou citar o que é a paginação em disco. Ocorre o seguinte: a paginação em disco é um mecanismo utilizado em sistemas operacionais para gerenciar a memória virtual, que é o que eu estou tratando aqui em cima no slide. Agora vamos citar uma situação que acontece aqui. Quando um programa precisa acessar uma página que não está atualmente na memória física, ocorre uma falta de página, chamada de page fault. Nesse momento, o sistema operacional verifica se há espaço disponível na memória física e, se houver, ele vai carregar a página do disco para um quadro de página livre, chamando de swapping. Caso contrário, o sistema operacional seleciona uma página da memória física que não está sendo utilizada e a move para o disco, liberando espaço a nova página sendo trazida. A paginação em disco ajuda a otimizar o processo da memória, porque se não houvesse essa paginação em disco, ocorria muitos processos da máquina travar e a gente tem que reiniciar a máquina inteira e perder processos que a gente estava tendo anteriormente se não houvesse esse sistema de paginação em disco. Ou seja, quando os dados são executados simultaneamente, mesmo quando a memória física é limitada, no entanto, o acesso ao disco é mais lento em comparação com a memória física. Claro, tem prós e contras. A paginação ela é boa nesse sentido, que ela não deixa a máquina, não permite que a máquina trave, a gente perca processos tendo que reiniciar a máquina. Por outro lado, a velocidade de processamento, a velocidade de alocação para essas memórias, essa paginação em si, o nome, ela é um pouco mais lenta devido à velocidade do disco ser comparativamente muito mais lenta do que a da memória, levando esse seria um dos contras. Agora eu deixei aqui para vocês algumas dessas referências que eu acabei utilizando para fazer essa apresentação. Passei direto aqui, esse site aqui, ele é mais um... Como é que eu posso citar? Ele é um debate onde você cria sua conta e você consegue debater com outros sobre o mesmo assunto. No caso, eu entrei lá e pesquisei pelo assunto de paginação em disco e a memória física e virtual, e lá houve um debate entre alunos e
professores lá dentro e eu fui filtrando o que eu achava mais interessante aqui. Aqui tem mais alguns links aí. Estarão todos na descrição deste vídeo. Espero que tenham compreendido alguma coisa e até mais.